Obrigado, meus irmãos. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo aí, né? Quando a gente vai para a rede social, a gente sabe que o alcance, né, é muito grande, isso é muito importante, porque, como foi falado já, quando a gente tem uma pandemia que muitas vezes impede as pessoas, né, de ir para os lugares, muitas vezes de ir para a igreja, né, se reunir para ouvir a palavra de Deus. Então, a gente ter um meio em que a gente possa falar para as pessoas e que vá para além dos muros, né? Então, é muito bom. E essa oportunidade a gente sempre tem que aproveitar, né? Porque falar do amor de Deus é coisa boa, falar das coisas bíblicas é coisa boa. Então, é maravilhoso quando a gente tem essa oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema interessante, né? Justamente dentro de um contexto que a gente pode envolver muitas coisas, na verdade é um tema muito amplo, e ele pode ser abordado de várias maneiras, né? Livra-nos do mal. Quando Deus criou o mundo, ele criou em um estado de perfeição, né? Nós sabemos disso, vemos pela Bíblia, né? Que o estado de perfeição que Deus criou, e a gente já comentou sobre isso, Deus dotou o homem do livre-arbítrio, né? Para que ele pudesse fazer as escolhas. E o homem escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus, e nessa escolha da desobediência, o mal entrou no mundo, né? E aí nós vemos que o mal tem causado muitas coisas ruins e tem um efeito muito forte e nefasto na humanidade. Então nós percebemos que se Adão houvesse errado e a sua descendência, por alguma razão, qualquer que seja ela, não tivesse, a gente não teria a multiplicação do mal. Mas o que aconteceu após a queda de Adão foi que os seus filhos também cometeram erros. E aqueles que descenderam, aqueles que se multiplicaram, aqueles que povoaram a terra, né, a partir de então, também cometeram vários erros. E aí nós temos o mal aumentando, né, na face da terra. E a gente pode ver isso comprovado em versículo bíblico, em Gênesis, né, no capítulo 6, e o versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do coração era só má continuamente. Então veja que coisa triste a gente perceber que a maldade começou de tal forma a se multiplicar sobre a face da terra que todos os homens tinham um pensamento e um coração continuamente mal. E isso cada vez mais afastou o ser humano de Deus. Cada vez mais tornou-o distante. E a Bíblia diz, né, que as nossas iniquidades é quem causa a distância, quem causa a barreira, quem produz a barreira entre nós e nosso Deus. E a gente vê que o homem tem essa tendência, né, ao mal, tem essa tendência à maldade. A gente percebe justamente isso, né, que há uma manifestação do mal, e o homem aceita isso, né, aceita isso muito facilmente, desde quando ele se entende por gente. A criancinha, quando vai percebendo o que é bom e o que é ruim, a tendência dele é sempre optar pelas coisas ruins, né? Veja lá o que diz o Salmo 14, versículo 3, né? Diz uma interessante passagem. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, ou seja, impuros, sujos, né? Mas não há quem faça o bem, não há sequer um. Essa passagem é também repetida lá em Romanos capítulo 3 e o versículo 12. Então perceba, irmãos e ouvintes, a situação em que o homem se colocou após a transgressão. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todas as pessoas que nasceram aqui na face da terra, elas tenderam a praticar o mal. E a Bíblia registra que não há um coração puro, não há um coração bom, não há ninguém que faça o bem. Então se percebe com isso que há a necessidade de uma mudança na vida do homem, né? A gente está somente vendo como o pecado, como a maldade se multiplicou e aumentou na humanidade, né? E é evidentemente que com isso tem que existir uma solução, né? A gente viu já em alguns outros momentos
que Deus encaminhou uma solução de promessa, lá mesmo no Jardim do Éden. Né? Mas o que nós estamos vendo no momento é a quantidade, o grau de maldade que encheu no mundo. Né? É por isso que é importante essa expressão, livra-nos do mal, que a gente vai comentar mais à frente. Então, veja que essa maldade do homem gerou um efeito nefasto, além do próprio afastamento de Deus. Surgiu um outro ponto que é muito importante a gente perceber quando a maldade está intrinsecamente dentro do homem, que está em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 8, que diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Então, observem que a maldade do homem não só causou prejuízo individual ou pessoal para o homem. A maldade dentro do homem, ela extrapolou o próprio ser humano, o próprio indivíduo, né? E atingiu ao próximo, atingiu ao outro. A gente conhece esse episódio de Caim e Abel, né? 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, que foram apresentar as suas ofertas a Deus, e Abel apresentou uma oferta que foi aceita, e Caim apresentou outra oferta, e essa não foi aceita. E as pessoas se perguntam por que será que a oferta de Caim não foi aceita. Mas a reação de Caim àquela rejeição da oferta reflete os motivos pelos quais a oferta dele não foi aceita. Né? A gente vê que existia um coração em Caim muito, talvez, exigente de querer ser aceito. Né? Existia uma maldade em Caim que nós não podíamos ver, mas que Deus via, que Deus percebia, porque sabe todas as coisas. E o reflexo dessa maldade de Caim foi justamente matar o seu irmão Abel. Então, meus irmãos, meus ouvintes, a gente consegue perceber que a maldade do homem agora, ela não somente o afastou de Deus, mas ela começou a produzir mal contra o próximo. Né? Então, a gente vê, infelizmente, acontecendo isso na vida do homem, e o primeiro assassinato ali que a gente viu em Caim e Abel. É por isso que existe, quando Jesus Cristo veio à Terra, e ele veio trazer amor, ele veio trazer tirar essa maldade do homem, né? No sentido da salvação, no sentido da transformação, no sentido de nos fazer novas criaturas. Ele ensinou na oração do Pai Nosso, e o fechamento dessa oração é uma expressão muito importante para a nossa vida, né? Está lá em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 13, que diz: E não nos induzas em tentação, mas livrai-nos do maligno. Eu optei por essa versão da CNBB, porque muitas vezes a gente pensa que apenas livra-nos do mal, né? Mas é curioso que, de fato, a gente deu uma olhada, no original a expressão pode ser do maligno. Né? Então, livra-nos do mal ou livra-nos do maligno. Essa possibilidade de tradução existe. Então, nós devemos pedir a Deus que sejamos livres desse mal. Ou seja, aquele mal que tanto afetou a humanidade, aquele mal que nos distancia de Deus, aquele mal que muitas vezes nos faz atingir o próximo, nós devemos orar para que Deus livre-nos do mal. E ao livrar-nos do mal, nós também devemos pedir que Deus nos livre do maligno, porque existe um opositor de Deus. Existe aquele que trabalha contra tudo que Deus planeja. E o homem é a obra-prima de Deus. E é por isso que o maligno trabalha contra o homem. E traz aí todos os males, as tentações, as provocações, tudo aquilo que Deus planeja para o homem, ele tenta impedir, ele tenta atrapalhar, ele tenta colocar obstáculos. Certamente, ele será um perdedor, mas mesmo assim ele tenta, não é? Então, que Deus nos ajude, que a gente possa, de fato, sempre estar pedindo a Deus para que nos livre do mal, para que nos livre do maligno, para que nós não venhamos a cair em ciladas, para que nós não venhamos a cair em tentações, né? Nós somos falhos, nós somos fracos, evidentemente que nós não somos perfeitos, mas que nós devemos buscar atender aos clamores de sermos servos de Deus e sermos servos fiéis. E devemos, então,
a partir dessa consciência de que nós somos falhos, nós somos maus, muitas vezes em nossas práticas, e que nós dependemos de Deus, então também nós devemos mudar o nosso comportamento. Nós vemos aí, em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 13, uma expressão muito importante que ela nos dá uma orientação de como poderemos nos livrar, como devemos nos portar para que possamos ter de Deus o apoio, ter de Deus o socorro para não vivermos dentro desse mal que nós estamos vendo ao redor do mundo. Diz assim o versículo: e buscar-me-eis e me achareis. Que coisa maravilhosa, irmãos. Me achareis, se me buscardes, ou quando me buscardes, com todo o vosso coração. Então está aí o meio pelo qual nós poderemos nos livrar deste mal. A nossa oração deve ser a busca por Deus, mas uma busca sincera. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus com interesses, né? É tão comum nós vermos as pessoas buscar a Deus por interesse. Nós vemos as pessoas quererem barganhar com Deus, querer fazer trocas com Deus, ao invés de buscar a Deus de todo o coração. Ou seja, sabedores que não somos merecedores, mas que Deus é misericordioso e é aquele que nos dá tudo, né? Sem que nós merecêssemos. Então, que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Romanos, no capítulo 12, e o versículo 21, também nos traz uma informação adicional sobre qual deva ser o nosso comportamento diante do mal. Não deixem que o mal prevaleça. Então, veja que nós devemos estar como combatentes, né? Não deixes que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Essa é a versão da Bíblia Viva. Muito interessante, porque ela deixa claro, né? Não deixem que o mal prevaleça. Não deixem que o mal venha afetar. Não deixem que o mal venha crescer. Não deixem que o mal venha produzir as coisas que afastam a Deus. Mas triunfem sobre o mal. Como triunfar sobre o mal? E o versículo diz: praticando o bem. Muitas vezes, a natureza humana, ela quer retribuir na mesma moeda. Não é verdade? Mas, se nós fôssemos receber de Deus a retribuição na mesma moeda, nós não estaríamos vivos, porque nós sempre somos tendentes a praticar o mal. Então, nós mesmos, se nós fôssemos receber na mesma moeda, nós seríamos eliminados, seríamos exterminados. Então, queridos, que nós não retribuamos o mal na mesma moeda. É difícil? Claro que é. Nós somos humanos, né? A natureza humana, ela tem as suas tendências. Mas quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então, nós devemos buscar em Deus, e a oração é um veículo muito importante, a oração é um instrumento muito importante, dado e permitido por Deus para o ser humano, que é pedir socorro a Ele, pedir capacidades a Ele, né? Pedir que Ele nos livre do mal. Então, quando nós conseguimos entender isto da parte de Deus, então nós vamos buscar a prática do bem. Pode ser difícil no começo para muitas pessoas, dependendo da vida em que elas viveram, ou mesmo da vida em que elas vivem, mas que nós devemos, a partir do momento em que aceitamos Jesus, aceitamos o plano de Deus em nossas vidas, nós devemos nos esforçar, né, para que o mal não prevaleça, para não deixarmos o mal prevalecer. E aí nós devemos praticar o bem. Comece, inicie, né, experimente praticar o bem, e nós vamos ver certamente os resultados que a Bíblia nos diz que haverá quando assim praticarmos. E o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele nos traz aí uma informação importante para nós, né? Tiago, capítulo 4, e o versículo 7. E o texto diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceberam aí, irmãos?
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se eu me sujeitar a Deus, eu vou ter forças para resistir ao diabo. Quando eu tenho resistido ao diabo, então muitas coisas que ele vai tentar colocar diante de nós como um grau de maldade, nós vamos conseguir que ele fuja de nós, mas ele vai fugir porque eu estou sujeito a Deus. O homem sem estar sujeito a Deus, ele não consegue resistir ao diabo. Então, que nós sigamos esse conselho de Tiago, que nós possamos sujeitar-nos a Deus, né, para que o diabo fuja da nossa presença, porque nós vamos ter forças para resistir. Né? E quando nós temos forças para resistir ao diabo, significa dizer que, se ao fugir ele de nós, que o mal estará se afastando da nossa vida. Tá? Então, meus amados, que nós busquemos certamente estar sujeitos a Deus, né? Que nós possamos continuamente estar sob a proteção do Altíssimo. E assim nós poderemos fazer certamente resistência eficaz ao diabo. E nós podemos também, queridos, a partir dessa resistência ao diabo e ao sujeitarmos a Deus, nós podemos buscar, né, a tomar toda a armadura que Deus nos provê. Deus oferece para nós uma armadura espiritual. E essa armadura espiritual vai nos permitir vencer sobre o mal. Vai vir os dardos, vai vir as flechas, né? Vai vir toda a sorte de estratagemas do diabo, mas nós estaremos armados. Nós estaremos com a armadura de Deus para poder resistir. E a Bíblia mostra, né, essa armadura em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura de Deus, irmãos, vai nos permitir, né, podermos resistir no dia mau e ficar firmes. O versículo 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Coisa maravilhosa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia aqui na armadura de Deus diz que nós devemos estar com os lombos cingidos com a verdade. Então, que nós, amados, possamos dar valor a essa palavra e nos apegar, de fato, às coisas verdadeiras, né? Para que nós possamos ter os lombos cingidos, vestidos a couraça da justiça. Importante nós buscarmos a justiça, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiças, porque eles serão fartos, né? Então, é importante que nós busquemos estar vestidos com a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, não é somente eu querer que as pessoas me tratem com um comportamento de paz. Eu preciso também tratar a pessoa com um comportamento de paz. Que eu possa anunciar a paz para essa pessoa, tendo dentro de mim a paz. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então, que nós tenhamos esse príncipe em nossa vida, para que a gente possa, de fato, estar calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Que coisa maravilhosa, irmãos. Um escudo da fé. Então, que a minha fé em Deus possa se tornar um escudo para que essas coisas, os dardos inflamados do maligno, não venham a afetar as nossas vidas, né? Porque se eu permitir baixar o escudo, certamente eu serei atingido pelos dardos inflamados, né? Então, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o versículo 17, o último desse trecho, né? Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos, se bem soubessem os seres humanos, dariam pleno e total valor, né, a esses elementos que compõem a armadura de Deus. Que nós possamos ter o capacete da salvação,
que nos foi dado por Deus através de Cristo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é aquela que me ensina qual deve ser o meu comportamento, que ensina a humanidade qual deve ser o comportamento da humanidade diante de Deus. A palavra de Deus é aquela que ensina as coisas que aconteceram, é aquela que nos mostra as coisas que estão acontecendo e é aquela que prediz as coisas que vão acontecer. Se nós nos guiarmos pela palavra de Deus, certamente nós estaremos fazendo a vontade do Altíssimo. E é fazendo a vontade do Altíssimo que nós vamos ser livres do mal. É fazendo a vontade do Altíssimo que as coisas que estão previstas, que vão acontecer, né? E como a gente sabe que vai acontecer? Eu sempre costumo dizer o seguinte: se a Bíblia somente falasse de coisas futuras, talvez as pessoas não tivessem como medir se vai ou não acontecer. Mas a Bíblia, por ser um livro histórico e ter milhares de anos já de escrita, ela disse várias coisas que iriam acontecer e que aconteceram. Então, as profecias bíblicas, elas são reais em seus cumprimentos. É por isso que aquilo que está escrito, que ainda vai acontecer, nós temos plena convicção de que se cumprirá. E é por isso que servimos a Deus na beleza de sua santidade. Então, queridos, e como a Bíblia promete, a Bíblia fala das coisas futuras, existe uma promessa de que essas coisas que nós hoje vemos como maldade no mundo, o sofrimento no mundo, a prática do mal, a proliferação do mal, a abundância do mal, tudo isso vai cessar. E vai cessar porque Deus planejou isto. Deus enviou seu Filho. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, o amor de Deus é tão grande que, apesar da maldade humana, ele proveu um meio, um veículo, um caminho de salvação. E esse caminho de salvação é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que as coisas futuras, que aquilo que Deus prometeu para o futuro, também vai estar registrado na Bíblia e também vai se cumprir. E para nós fecharmos a nossa palavra nessa manhã, ou nessa tarde, né? Está se introduzindo a tarde, Apocalipse capítulo 21 e versículo 4, que diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus amados, essas dores que o mal causou no mundo, essas dores que o mal fez tantas pessoas sofrerem, há aqueles que desejam de coração conhecer a Deus, há aqueles que desejam de coração servir a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. A Bíblia diz que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, imagine, irmãos, aquelas pessoas que passaram a vida sofrendo. Porque nós sabemos que, diante da multidão de seres humanos que há na Terra, há aqueles que tiveram a vida menos afortunadas, aqueles que tiveram a vida mais ou menos afortunadas, há aqueles que tiveram a vida afortunadas, mas não tiveram uma vida feliz, muitas vezes problemas psicológicos, problemas de depressão, tantas coisas, tantas afetações podem existir no mundo que faz com que os seres humanos, possamos dizer assim, vivam eternamente em lágrimas. Mas a Bíblia nos dá uma promessa de que estas coisas, estes males, né, que assolam o mundo, nós seremos livres dele. Né? Existe na oração do Pai Nosso, muitas vezes pode ser traduzido como imperativo, né? Livrai-nos do mal. Em algumas versões de livra-nos do mal. Né? E curioso é que, se nós pegarmos do texto original, realmente, em grego, a oração do Pai Nosso ela é toda no imperativo. Né? Às vezes, a gente traduz como se fosse no optativo, porque seria estranho nós exigirmos de Deus. Né? Mas, certamente,
é pela necessidade, é pela dependência que a gente pede a Deus dessa forma, né? Livra-nos do mal, ou livrai-nos do mal. Então, Deus vai limpar os olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Parece impossível, né? Algo ou uma realidade desta forma diante do que se vê no mundo. Mas a Bíblia também diz: para Deus nada é impossível. E os novos céus e a nova terra serão criados, e esta é a promessa que Deus nos dá. E é neste lugar de bênçãos, de bem-aventuranças, que nós não vamos mais ver a morte, não vamos mais ver pranto, não vamos mais ver clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas serão passadas. E essas primeiras coisas são as que nós vemos hoje: sofrimentos, tristezas, dores, e tudo isso vai passar, porque Deus nos prometeu. Prometeu àqueles que o servem. Então, que você e que eu possamos continuamente servir a Deus. E se você que nos escuta nessa manhã não ainda serve a Deus por alguma razão, ou não ouviu a palavra ainda, ou não entendeu a mensagem do Evangelho, que você possa abrir o seu coração, que você possa perceber a bondade de Deus na sua vida. E que ao deixar Deus entrar na sua vida, você será livre do mal. Tá certo? Então, que todos nós, em Cristo, sejamos livres do mal. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.